Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o verso 15, depois 18 a 25. O tema hoje é os propósitos do casamento. Gênesis capítulo 2, verso 15 e depois 18 a 25. Diz assim, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, tirou uma de suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diz a tua palavra, fale aos nossos corações, abre os olhos do nosso coração para que a gente contemple as maravilhas da tua lei. Ensina-nos nessa noite os propósitos do casamento, para que possamos honrar o Senhor com os nossos casamentos, ou que possamos ter uma visão correta do casamento para aqueles que ainda não se casaram. Que quando se casarem, eles possam já se casar, entendendo toda a profundidade, toda a maravilha, toda a sublimidade que é o casamento, toda a excelência e grandiosidade que é o casamento, para a glória do Senhor. Nós estamos definindo o que é casamento, temos visto aí como Deus definiu o casamento, e hoje nós vamos ver os propósitos do casamento. Deus criou o casamento com alguns propósitos que Ele deixa claro em sua palavra. E hoje nós vamos ver os propósitos do casamento. Por que é importante entender os propósitos do casamento? Para que a gente entenda o propósito do nosso casamento. Para que a gente examine o nosso casamento e veja se ele tem cumprido os propósitos de Deus. Para que a gente, se não, nós nos adequarmos aos propósitos de Deus. Porque se temos já, no caso dos casados, desfrutados do casamento, precisamos entender os propósitos para o qual Deus planejou o casamento e criou o casamento, para que a gente possa honrar a Deus cumprindo esses propósitos. Amém? Eu já disse o ano passado, quando falei sobre trabalho, que em Gênesis, logo no início, nós vemos Deus instituir duas principais coisas para o homem: o trabalho e o casamento. Em Gênesis 2, em Gênesis 1 e 2, nós vemos que Deus institui para o homem, em primeiro lugar, o trabalho, e depois Deus institui o casamento para o homem. Então essas são as duas principais instituições do casamento, de Deus para o homem, né? Deus cria o homem para que o homem vivesse para a sua glória, e Deus institui algumas questões, algumas coisas, para que o homem, nessa vida para a glória de Deus, o homem, vamos dizer assim, desfrutasse e também honrasse a Deus, exercendo aquelas questões, aquelas coisas. E essas duas principais coisas que nós vemos é o trabalho e o casamento. Por isso que isso nós sabemos e não precisamos nem mesmo ainda ter o entendimento bíblico para que a gente entenda. No fundo, todos nós sabemos, até mesmo aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, que duas são as principais questões na vida de todo ser humano, que é o trabalho, nós sabemos que temos que trabalhar, e o casamento, que no fundo ainda
creio que a maioria das pessoas ainda, no fundo, desejam o casamento, amém? Vamos lá, sem mais demoras. O primeiro propósito que nós vemos aqui nessa passagem do casamento para o homem eu tentei escolher uma das palavras, mas não consegui. Então eu deixei as 3 palavras. Felicidade, realização e completude. O primeiro propósito do casamento para a vida do homem e, consequentemente, para a vida da mulher é felicidade, realização e completude. Essa é a primeira razão, esse é o primeiro motivo que Deus criou o casamento. E como que nós podemos entender isso? Está claro no verso 18. Quando Deus cria o homem, o coloca no jardim do Éden e dá um trabalho para esse homem, o trabalho de cultivar o jardim, o trabalho de dar nome aos animais, o trabalho de dominar sobre esses animais, o trabalho de dominar não apenas sobre os animais, mas de dominar o mundo. Deus criou Adão para ser o governador do mundo. Deus criou Adão para que Adão fosse o braço direito de Deus, para que Adão fosse, e isso é um dos significados de imagem de Deus. Adão era o governador de Deus, o governador autorizado. Deus cria o mundo, a terra, a criação é de Deus, mas Deus confia ao homem para que o homem cultivasse, para que o homem cuidasse, para que o homem desse nome aos animais e para que o homem dominasse, governasse sobre essa criação. Mas o verso 18 vai dizer que já exercendo essas funções e este trabalho, Deus olha para este homem que já tinha um trabalho, que já dominava o mundo, e lembra que eu vou usar essa argumentação, o homem já dominava o mundo, o homem já era a autoridade máxima neste mundo, o homem é que dava nome aos animais, o homem já tinha o seu trabalho, mas Deus olha para este homem e declara, não é bom que o homem esteja só. E aí o que Deus faz? Deus cria uma mulher e dá para o homem em casamento. O texto nos aponta, e o texto, a construção dos versículos, a construção desse texto, nos leva a entender que Deus deixa explícito, não é nem implícito. Deus não dá nenhuma dica, não fica de forma subliminar. Deus deixa explícito nesse texto de que mesmo o homem já tendo um trabalho, mesmo o homem sendo a autoridade máxima nesse jardim do Éden, mesmo o homem já dominando o mundo, mesmo o homem já tendo aquilo que ainda hoje os homens sonham, que é dominar o mundo e que é ser realizado no trabalho, mesmo o homem já tendo isso, o homem ainda não estava completo. O homem ainda não estava realizado. E podemos dizer, sim, o homem ainda não era completamente feliz. E detalhe, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, entenda que o homem não estava completamente só. Esse só não é sozinho no mundo. Né? Este só não é só existia ele, porque já existiam os animais e detalhe, o próprio Deus se relacionava com Adão. Então, quando a Bíblia diz, quando Deus declara que não é bom que o homem esteja só, esse só não é o homem era o único que existia no planeta, porque já haviam os animais e o próprio Deus já existia. Mas ainda assim Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus diz, eu vou fazer alguém para ele que lhe auxilie e que lhe corresponda. E aí o que Deus faz em seguida? Verso 19 e 20. Deus manda o homem, Deus traz os animais ao homem e Deus manda o homem dar nome aos animais. E o que o verso 19 e 20 nos mostra e nos aponta e a gente consegue perceber? É que esse ato de Deus, levar os animais até Adão e mandar Adão dar nome a esses animais, era, vamos dizer assim, Deus já tinha uma intenção de que, ao observar os animais, as outras criaturas que ali existiam, o homem iria, e nós vemos que ele percebeu, o homem iria perceber que todos os animais haviam macho e fêmea. De que todos os animais que existiam e que ele deu nome, havia um par correspondente.
Adão percebeu que para todo macho de toda a espécie havia uma fêmea dessa mesma espécie que correspondia. Muito provavelmente Adão deve ter visto um deles acasalar, podemos dizer assim. Mas Adão percebeu que havia para todo animal de todas as espécies um correspondente do sexo oposto. Para todo macho havia uma fêmea, para toda fêmea havia um macho. Tanto que o verso 20 termina dizendo assim, que após dar nome a todos os animais, verso 20 termina dizendo, todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e correspondesse. Então essa atividade de Deus ordenar ao homem que desse nome aos animais, era para que o homem percebesse, ainda que ele não conseguia ainda colocar em palavras, ainda que talvez o homem nem mesmo chegou perto de Deus e disse assim, Deus, eu dei nome a esses animais, mas eu percebi que para todo macho tem uma fêmea, para toda fêmea tem um macho, e eu não tenho, Deus. O texto não nos mostra Adão fazendo isso, mas o que os versos nos leva a entender e a perceber e a imaginar é que essa atividade que Deus propôs ao homem fazer é para que ele percebesse que no fundo, faltava alguma coisa para ele. Algo que Deus já havia definido e dito que não era bom. Porque não havia para o homem uma correspondência, um auxiliar, alguém que lhe fosse idôneo, alguém que fosse semelhante a ele, como diz algumas traduções. E após essa atividade, Deus então faz o homem cair num estado profundo de sono, Deus tira uma das suas costelas e a partir daquela costela, Deus cria uma mulher. E Deus leva essa mulher a Adão. E, como eu disse para vocês, às vezes poderia parecer até uma heresia, mas o texto nos deixa pensar e até mesmo dizer que o próprio Deus quer deixar nesse texto claro e explícito de que, de certo sentido, e entenda isso, de certo sentido, nem mesmo a companhia do próprio Deus era suficiente para que o homem vivesse a sua vida na terra. Conseguem perceber isso? De certa forma, Deus deixa isso explícito. De certa forma, nem mesmo a companhia do próprio Deus era suficiente para a vida do homem na terra, para a vida que Deus havia planejado para o homem na terra. Deus então decide criar a mulher e Deus a leva essa mulher até Adão. E aí, assim que Deus leva essa mulher até o homem, verso 23, olha que bonito, olha o que o homem diz. Ao ver Eva, ao contemplar Eva, Adão diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Imagina Adão vendo a mulher pela primeira vez. Adão, eu consigo tentar imaginar essa frase de Adão, essa poesia de Adão para sua futura esposa, para a mulher que ele acabara de conhecer, ele dizendo essas palavras poéticas num tom quase que de suspiro, até que enfim eu encontrei alguém que me correspondia. Até que enfim eu encontrei, poderia até dizer, até que enfim eu encontrei aquilo que eu nem entendia que eu precisava. Até que enfim eu encontrei aquilo que me faltava. E é isso que o texto, de forma poética, nos leva a entender, que de fato era isso. Esse poema, esse suspiro, esse poema suspirante que Adão profere ao olhar para a mulher, era de alguém que ali estava encontrando algo que ele nem mesmo entendia que precisava. Vocês conseguem entender isso? E no fundo, ele não entendia como Deus entendia que ele precisava. Mas ao ver a mulher, aquilo, o próprio Deus faz brotar de dentro dele esse suspiro de alguém que agora eu achei. Até que enfim. Tem uma música do Ferrugem que diz, te encontrei até que enfim. Eu sempre lembro dessa passagem de Gênesis quando eu ouço essa música. Te encontrei até que enfim. Basicamente, eu fico pensando com meus pensamentos, né, com o meu fantástico mundo de Bob, que essa música até que enfim, Adão poderia ter escrito ela, né? Porque basicamente essa poesia dele. Adão diz, eu encontrei até que enfim. E o primeiro propósito do casamento, irmãos, nós vemos nesse verso, é a realização, felicidade e a completude do homem.
e, consequentemente, da mulher também a partir daí. O primeiro propósito do casamento, o primeiro propósito que Deus instituiu o casamento, irmãos, era para que encontrássemos a felicidade pelo casamento, como diz Machado de Assis, um grande escritor brasileiro. Deus propôs e Deus criou o casamento com o primeiro propósito de que a felicidade nós encontrássemos no casamento. De que a realização nessa vida nós encontrássemos no casamento. De que a completude, sabe aquela completude de que o trabalho não deu para Adão? De que a companhia dos animais não deu para Adão? De que a companhia, nem mesmo de Deus, o Criador, deu para Adão? Essa completude, essa realização, Deus instituiu o casamento para dar. E ainda é assim. Eclesiastes capítulo 4, versos 7 a 11, diz assim. Eclesiastes 4, de 7 a 11, diz assim. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol, nessa vida que nós temos aqui. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Olha que bonito Eclesiastes, né? E, às vezes, esses versos 9, 10 e 11 é muito dito nas igrejas, né? Como é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Mas o verso anterior nos ajuda a entender que o autor de Eclesiastes, ele está falando, depois de falar, antes de falar que é melhor estar acompanhado do que sozinho, ele fala sobre um homem completamente solitário. Completamente solitário. Então nós podemos entender que ele não tinha mais nem os seus familiares, irmãos, pais. Ele não tinha uma esposa e ele não tinha nem mesmo filhos. E ele era completamente solitário. Porém, era um cara que trabalhava demais. Era um cara que, eu posso fazer a ligação, que assim como Adão já trabalhava muito. Mas ele não se satisfazia, ele não encontrava satisfação, realização com o seu muito trabalho. Porque até mesmo esse muito trabalhar perdeu o sentido. Consegue perceber no texto? O texto diz que esse muito trabalhar é sem sentido. Por quê? Para quem ele trabalhava? Se ele, vamos dizer assim, não trabalhava para sustentar filho, não trabalhava para prover para sua esposa, para sua família, nem mesmo para ajudar parentes, para quem ele trabalhava? O seu muito trabalho se tornou sem sentido, se tornou absurdo, como diz nessa tradução. Em outras traduções diz vaidade, em outras traduções ilusão. Por quê? Porque ele trabalhava demais, ele tinha um trabalho, provavelmente era o trabalho que ele sempre quis, mas ele não encontrava realização, porque ele era completamente só. E aí o verso 9 diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho. A gente conhece bastante aquele ditado que diz que antes só do que mal acompanhado, né? Mas esses dias eu estou começando a suspeitar de que ele não é verdade. Pelo menos a Bíblia não o endossa, porque nós estamos vendo em Eclesiastes que é melhor estar acompanhado do que só. Porque, apesar dos apesares, Eclesiastes diz que o trabalho de dois vale mais do que o trabalho de um. De que se um cair, o outro o levanta. E de que até mesmo dormir junto mantém aquecido. O contrário de dormir sozinho. Portanto, Deus cria uma mulher e dá para o homem. Por quê? Porque o homem ainda não era realizado. O homem ainda não era feliz, ou o homem ainda não era completo. Faltava alguma coisa para ele. Deus tirou uma das costelas do homem para que a partir daquele dia, lembrando que lhe faltava uma costela, ele se lembrasse de que o que lhe faltava na vida, agora não faltava mais que a uma esposa. Estou parafraseando uma frase que o Iago Martins fala na sua pregação de casamento. Ele diz que
Olha que belo, né? Além da Bíblia ser maravilhosa, ela é poética. Deus tira, olha o que Deus faz. Deus tira uma das costelas do homem e cria uma mulher a partir daquela costela. De forma que, a partir daquele dia, então, o homem poderia pôr a mão na sua costela e perceber que estava faltando uma. Só que ao pôr a mão na costela e perceber que estava faltando uma costela, automaticamente ele se lembraria de que aquilo que lhe faltava na vida, agora não falta mais. De que agora lhe falta uma costela, mas o que ele precisava na vida para ser realizado, para estar completo, para desfrutar de tudo que Deus o criou para desfrutar, não faltava mais. E o que é que não estava faltando mais? O que é que Deus deu para ele? Deus deu para ele uma esposa. Irmão, você consegue perceber e contemplar a grandeza, a excelência, a sublimidade do casamento? Você consegue perceber a grandeza que é o casamento criado por Deus? E um outro detalhe. Deus não criou... Deus disse assim, eu vou criar alguém para ele. E aqui deixa eu dizer uma frase que me veio enquanto eu estava preparando. Deus não criou uma mãe para Adão. Já parou para pensar nisso? Deus não criou uma mãe para Adão. Deus poderia ter criado uma mãe para Adão? Poderia. Deus não criou filhos para Adão. Vocês acham que Deus poderia ter criado filhos pequenos e falado, Adão, esses são seus filhos. Você agora pode cuidar deles, você agora vai ter companhia. Poderia ou não poderia? Poderia. Deus não criou um amigo para Adão. Deus não criou um compadre para Adão. E a gente sabe o valor que a amizade tem. Mas Deus não criou um amigo. Toma aqui, Adão. Esse aqui agora é seu amigo, seu companheiro. Você não está mais só. Não. Deus não criou um pai, porque ele era o pai. Então Deus não criou uma mãe. Faria sentido, não faria? Adão, eu sou o seu pai e agora está aqui a sua mãe. Faria sentido? Faria. Deus poderia ter criado filhos. E Deus diria, eu sou o seu pai e agora você é pai deles. Deus poderia ter criado amigos, mas não. Deus criou uma esposa. Deus criou uma esposa. E é por isso que Provérbios 18, 22 diz que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Porque quando Deus quis sarar a solidão e realizar o homem e completá-lo, Deus criou uma esposa. Eclesiastes 9, verso 9 diz assim, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentidos. Pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Olha o que Eclesiastes 9,9 diz. Desfruta da sua vida com a mulher a quem você ama. E entenda que aqui não está falando da sua peguete, não está falando da sua namorada, não está falando daquela com quem você, como diz uma música aí, você só troca desejos, mas não desfruta de amor, como dizem as canções sertanejas por aí. A Bíblia não está falando das suas amigas com quem você tem relacionamento aberto, com quem você tem relacionamento colorido. Não. A Bíblia está implícito aqui a sua esposa. Eclesiastes está dizendo, desfrute a vida. Outras traduções, goze a vida. Desfrute, aproveite, alegre-se na sua vida com a esposa a quem você ama, com a mulher a quem você ama. E vai dizer Eclesiastes, porque essa é a recompensa de Deus por seu trabalho duro. Então olha para você ver, Adão já trabalhava e Deus deu para ele uma esposa. Esse homem de Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes capítulo 4, ele também trabalhava e não tinha uma esposa. E aqui Eclesiastes 9 vai dizer que desfrutar da vida com a esposa é uma recompensa de Deus. Portanto, irmãos, para essa vida trabalhosa e árdua que nós temos depois do Éden, depois da queda, onde Deus diz para o homem que do suor do rosto dele ele teria que comer, Eclesiastes está nos dizendo que uma das recompensas, e posso dizer que a maior recompensa que Deus dá a nós por causa do nosso trabalho, é ter uma esposa, é ter um cônjuge, né? E aqui eu quero dizer que essa verdade é um
um extremo contraste com o que a nossa geração crê a respeito do casamento. Isso é totalmente oposto ao que a nossa geração crê. Por quê? Em primeiro lugar, nossa geração colocou o casamento em último lugar na lista de coisas pelas quais eles buscam realização e felicidade. Sim ou não? Se você for conversar com as pessoas da nossa geração, todos nós buscamos realização e felicidade. Todos estamos à procura disso. Porém, a nossa geração colocou na sua lista de coisas que eles correm atrás em busca dessa realização e felicidade, eles colocaram o casamento lá nas últimas coisas. Se você for falar com as pessoas da nossa geração que essa realização e felicidade que eles tanto buscam, eles vão encontrar no casamento, eles vão rir e zombar da nossa cara. Porque para a nossa geração o casamento é a última coisa da lista. E na lista de alguns nem entra. Tanto que muitos dizem, não, casar não penso nisso agora. Primeiro eu tenho que construir carreira. Primeiro eu tenho que trabalhar. Primeiro eu tenho que conquistar isso. Eu tenho que conquistar aquilo. Sabe? Começam as coisas e mais coisas e mais coisas que eles têm que fazer para buscar essa realização. E eles dizem, depois disso eu me caso. Ou seja, em outras palavras, eles estão dizendo, depois que eu estiver realizado, depois que eu encontrar a felicidade, então eu me caso. Sendo que o que a Bíblia nos apresenta é justamente o contrário. Tanto no caso de Adão, como lá no cara de Eclesiastes, nós vemos que não tem sucesso no trabalho que substitua a realização, a completude e a felicidade que um cônjuge traz. Por quê? Porque foi Deus quem assim definiu. Portanto, é extremamente aquilo que nós temos descartado e banalizado que Deus criou para a nossa realização, felicidade e completude. Vou repetir. É exatamente aquilo que a nossa geração tem descartado ou jogado lá para escanteio, que é o casamento. Que, na verdade, é o que Deus criou para a nossa realização, felicidade e completude. E é por isso que a nossa geração faz, encontra o sucesso, encontra o trabalho dos sonhos e não se realiza. E no final das contas se encontram como aquele cara de Eclesiastes capítulo 4. Eu tenho tudo, já cheguei. Quantos famosos a gente vê chegar no ápice do sucesso? E qual que é a próxima notícia que a gente vê deles? Depressão, suicídio. Por quê? Ora, eu conquistei tudo o que eu queria. Mas quando eles chegam lá, eles descobrem que, na verdade, nada daquilo trouxe para eles realização, completude e felicidade. Por quê? Porque, concorde a gente ou não, o que a Bíblia nos apresenta é que Deus criou o casamento, o relacionamento com o cônjuge, para nos dar essa realização, completude e felicidade. Eu finalizo esse ponto e esse primeiro propósito com o final de um conto de Machado de Assis. Machado de Assis, o maior nome da literatura brasileira, ele tem um conto pequeno, que é Felicidade pelo Casamento. E esse conto termina da seguinte forma, onde o personagem, um homem, relata o fim da história dele. Ele diz assim, desde o primeiro dia do meu casamento, abriram-se-me na vida horizontes novos. Todo sentimento de reserva e de misantropia, que significa ódio pela humanidade ou ser antissocial, todo o sentimento e reserva de misantropia que caracterizava os primeiros anos da minha mocidade desaparecia. Era completamente feliz. Feliz, completamente feliz. Amava e era amado. Ele continua dizendo assim, há 5 anos que tenho a felicidade de possuir Ângela por mulher, e a cada dia descubro-lhe mais suas qualidades. Ela é para o meu lar doméstico a luz, a vida, a alma, a paz, a esperança e a felicidade. Procurei por tanto tempo a felicidade na solidão. É errado. Achei-a no casamento, no ajuntamento moral de 2 vontades, 2 pensamentos e 2 corações. Hoje tenho mais um membro na família. É um filho que possui nos olhos a bondade, a viveza e a ternura dos olhos da sua mãe. Ditosa criança. Deu-lhe Deus a felicidade de nascer daquela que é, ao lado da minha mãe, a santa querida da minha religião dos cânticos. Bonito, né?
Ele diz: procurei há tanto tempo a felicidade na solidão, mas eu estava errado, eu achei no casamento. E esse poema é uma graça comum, porque de fato nós podemos compreender que ele não está errado nesse conto que ele criou. Porque Deus criou o casamento com o primeiro propósito de realizar, trazer felicidade e completar o homem e, consequentemente, para a mulher. Entendam isso. Segundo propósito do casamento, e eu não vou render aqui, porque vai ficar para a quarta temporada, tá? Mas o segundo propósito para o qual Deus criou o casamento é filhos. O segundo propósito que Deus criou o casamento é filhos. Gênesis 1, 28, após Deus criar o casamento, o homem e a mulher, Deus vira para o homem e para a mulher, Gênesis 1, 28, e diz assim para eles, um texto que vocês já conhecem. Deus os abençoou, e lembre-se dessa palavra, Deus os abençoou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Filhos é uma bênção que Deus deu para o casamento. Filhos não é um peso, filhos não é um fardo, filhos não é um problema. Filhos é uma bênção do Senhor. Depois do dilúvio, Deus chama Noé e os seus filhos e diz assim, Gênesis 9:1. Deus abençoou. Olha de novo Deus falando da bênção antes de dizer. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Em Jeremias 29, lembrando, o povo de Israel tinha sido levado para o exílio na Babilônia. Eles tinham sido levados para uma outra terra que não era a deles, para viver num lugar que não era a casa deles, para viver sob um governo completamente, extremamente ímpio. Lembrem-se das pregações do ano passado. E no meio desse exílio que duraria 70 anos, Deus escreve uma carta para os exilados, e uma das coisas que Deus manda Jeremias escrever nessa carta é: casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os seus filhos, para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Mesmo num dos piores períodos da época de Israel, Deus encorajou o seu povo: casem e tenham filhos e filhas. Deem os seus filhos em casamento e estimulem, levem os seus filhos a se casar para que eles também tenham filhos. O segundo propósito do casamento é sim ter filhos. E talvez você diga assim, Lucas, para mim não está claro nesse texto. Então vamos lá. O texto que nós estudamos a semana passada, mas que eu não foquei no verso 15. Malaquias capítulo 2, verso 15. Lembrando que no 14 Deus disse aquilo para aquele homem, né? Eu sou testemunha de que vocês foram infiéis à mulher da sua aliança. E aí no verso 15, em seguida, Deus diz assim: acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. Aí olha o que o verso diz agora. E o que Ele quer? E o que Deus quer? Olha a construção do verso. Foi Deus quem fez vocês um só. E vocês pertencem a Deus. Aí olha o que ele diz. E o que Deus quer? Dessa união, Deus quer filhos dedicados a Ele. Na outra tradução diz assim: não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a eles. Uma outra tradução diz assim: não fez ele somente um? Em carne e em espírito são dele. E por que somente um? Por que Deus tornou marido e mulher em um só? E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Uma descendência piedosa. Uma descendência que conhecesse a Ele. Uma descendência que andasse com Ele. Não à toa é por isso que eu não vou ler, mas o Salmo 78, dos versos 3 a verso 7, o povo de Israel exalta a Deus e diz assim para Deus: Deus, aquilo que os nossos pais nos contaram, nós não vamos esconder aos nossos filhos, mas nós vamos contar a eles as maravilhas que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez aos nossos pais, para que os nossos filhos também te conheçam, e para que os nossos filhos também andem nos seus caminhos e obedeçam aos seus mandamentos. O segundo propósito do casamento, irmãos, não é simplesmente colocar filho no mundo. Não é simplesmente criar filho para o mundo, porque
Mais para frente nós vamos falar disso. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos para Deus. Nós não colocamos filhos no mundo simplesmente por aumentar o número de habitantes no mundo. Não. No casamento, nós damos à luz filhos, nós geramos filhos para Deus e para a sua glória. Ter filhos é ver a imagem de Deus se multiplicando no mundo. Mas não apenas isso. Ter filhos é ter o privilégio de ensinar a outros a conhecer o Deus vivo e verdadeiro. É poder ter o privilégio de ter uma descendência piedosa. É ter o privilégio de ter filhos aos quais nós vamos ensinar a conhecer o Deus verdadeiro. O segundo propósito do casamento é ter filhos. Mas na quarta temporada nós vamos falar mais disso. Terceiro propósito do casamento, santificação. Terceiro propósito de Deus para o casamento é a nossa santificação. E aqui eu falo muito especialmente para nós os cristãos. Para nós que cremos no Evangelho e somos cristãos, irmãos, Deus criou o casamento para a nossa santificação. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse texto está nos dizendo? Que todos aqueles que Deus, já antes da criação do mundo, escolheu para serem parte do seu povo, Deus também, ao escolhê-los, os predestinou, os colocou como destino deles se tornarem parecidos com o seu Filho unigênito, que é o Senhor Jesus. Em outras palavras, naquela série A Igreja eu falei disso, sobre a santificação. Deus deseja que nós, irmãos, nos tornemos a cada dia mais parecidos com seu Filho Jesus. Esse é um dos motivos pelo qual Deus salvou a mim e a você. Deus salvou a mim e a você, meros pecadores, pobres pecadores, miseráveis pecadores, horrendos pecadores, com um dos motivos de que Ele nos tornasse parecidos com Jesus. E esse processo de nos tornar, a cada dia da nossa caminhada cristã, mais parecidos com Jesus, que deve ser um objetivo para nós, é o que nós chamamos e que a Bíblia chama de santificação. Esse processo onde nós, a partir do dia em que cremos em Cristo, até a sua volta, vamos a cada dia nos tornando mais parecidos com Ele, a Bíblia chama de santificação. E é um processo que começa na conversão e só será concluído na volta de Cristo. Agora, olha o que Paulo diz em Efésios 5, 25, 26 e 27. Eu já li esse texto. Mas olha a conexão que eu vou fazer hoje. Paulo diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo, quando vai aconselhar os maridos a tratar a sua esposa, ele lembra o Evangelho. E ele diz assim: maridos, vocês têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a esposa dele. E aí diz assim: porque Cristo se entregou por ela para santificá-la, para apresentá-la a si mesmo no dia do casamento final, sem defeito e santa. Irmãos, um dos propósitos para o qual Cristo deu a sua vida pela sua igreja, Cristo deu a vida por mim e por você, era para nos santificar. Porque quando Ele deu a sua vida por nós, Ele sabia que éramos pecadores. Ele sabia que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas um dos motivos pelo qual Ele deu a sua vida por nós foi para que Ele santificasse-nos. Para que Ele, no relacionamento dele conosco, Ele nos tornasse santos. Até o dia do casamento final. E quando Paulo diz que é dessa forma que os maridos devem se relacionar com as esposas, Paulo está dizendo que, de certa forma, o casamento ele serve, ele tem como propósito a nossa santificação. Portanto, um dos propósitos de Deus para o casamento é a santificação dos cônjuges. O Novo Testamento, naquela série A Igreja, eu também preguei sobre uns aos outros, quem se lembra, uns aos outros do Novo Testamento.
Eu disse que uma das coisas que Deus usa para nos santificar e nos tornar como Cristo é o uns aos outros. Edificar uns aos outros, servir um ao outro, amar um ao outro. Certo? E quem é o outro mais próximo de nós e íntimo de nós que Deus pode usar e não só pode, como usa para nos santificar e nos tornar parecidos com Cristo, senão os nossos cônjuges? Qual é a pessoa, irmãos, mais íntima de nós? Qual é a pessoa mais próxima de nós? Qual é o outro mais próximo de nós? Que Deus não só pode, como Ele usa para nos santificar e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Provérbios 27:17 diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ferro afia ferro. E aí, Provérbio diz assim: e uma pessoa, ela é afiada, ela é lapidada com a presença do seu próximo. Quem é o mais próximo de nós, senão os nossos cônjuges? Dessa forma, se Deus usa uns aos outros para nos afiar, para nos lapidar, para nos santificar, quem é aquele que Deus vai usar mais, senão o nosso cônjuge? Portanto, um dos propósitos do casamento é a santificação dos cônjuges. Deus usa o casamento para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Na verdade, eu ouso dizer, e eu acho que eu não estou errado em dizer, que aquilo que Deus mais usa, e na verdade, a ferramenta número 1 que Deus usa para nos tornar parecidos com Cristo é o nosso cônjuge. Porque ele é mais próximo de nós, ele conhece mais os nossos pecados, ele conhece mais os nossos defeitos do que o nosso pastor, do que o irmão da igreja, do que o nosso amigo mais íntimo. É o nosso cônjuge, sim ou não? Afinal de contas, nós não somos um só? Nós somos um só. Quem é aquele que nos vê nu, para usar uma linguagem lá de Gênesis? Quem é aquele que nos vê nu, irmãos? É o nosso cônjuge. Agora, o Vold Balkan, um autor, eu gosto muito do livro dele, ele diz que essa santificação, ela acontece de forma ativa e passiva. O que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte, que a santificação ativa é aquela intencional. Ou seja, o pouco que eu resumi para você já é suficiente para você entender que você, cônjuge, tem que ativamente trabalhar na santificação do seu cônjuge. Em outras palavras, você tem que entender, cônjuge, que Deus vai usar você para santificar o seu cônjuge. Você tem que entender, marido, você tem que entender, esposa, que uma das suas responsabilidades e missões no casamento para com o seu cônjuge é ser ativo na santificação do seu cônjuge. Vou ler duas passagens. Essa de Efésios que eu acabei de ler é a primeira. Deus vira para o marido e diz assim: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a sua igreja para santificá-la. Em outras palavras, o marido deve amar a sua esposa com um dos propósitos de santificá-la, com um dos propósitos de ser usado por Deus para santificar a cada dia mais a sua esposa. Mas aí olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, verso 13 e 14. Paulo diz assim: se a mulher estiver casada com um homem que não é crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Verso 14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio com o marido crente. Se Paulo está dizendo que se um dos cônjuges não for cristão, ele vai ser santificado pelo outro cônjuge que é cristão, quem dirá se os dois forem cristãos, meu irmão? Em outras palavras, Paulo está dizendo, e esse capítulo 7 de 1 Coríntios é só sobre o casamento, vamos voltar nele mais para frente. Paulo está dizendo, esposas, maridos, lembrem-se e não percam de vista de que vocês têm que trabalhar ativamente na santificação do seu cônjuge. E Deus está trabalhando na santificação do seu cônjuge através da sua vida. Quando você, e nós vamos falar mais disso, todas as vezes que você lembrar das responsabilidades que Deus deu a cada cônjuge para com o próximo, você tem que entender que um dos motivos de Deus dizer para o marido amar a esposa, da esposa se submeter ao marido e várias das outras questões, um desses propósitos é que, através disso, Deus está santificando o seu cônjuge, através da sua vida.
e um ao outro através dessa relação mútua. Portanto, os cônjuges devem intencionalmente e ativamente buscar a santificação um do outro no casamento. Você tem responsabilidade de ajudar o seu cônjuge a crescer em semelhança com Cristo Jesus. Amém? E isso de forma ativa. Mas o que é a santificação passiva para ele? Ele diz o seguinte, que a santificação passiva é aquela que, mesmo quando nós não estamos com a intenção de santificar o nosso cônjuge, até quando nós estamos nas nossas atitudes e no nosso convívio sem a intenção de fazer algo para santificá-lo, Deus está usando esse convívio para santificá-lo. Vou dar exemplos e você vai entender. Vou te dar um exemplo. Quando Deus, se você tem um cônjuge que é bastante esquecido com as coisas, Deus vai usar isso para trabalhar a sua paciência. Amém ou não amém? Se você tem um cônjuge, se você é egoísta, Deus vai colocar um cônjuge na sua vida que provavelmente vai ser muito dependente de você. Estão entendendo onde eu quero chegar? No convívio natural das nossas relações, até mesmo quando o nosso cônjuge nos decepciona e nos magoa, Deus vai trabalhar, através disso, a nossa capacidade e nossa obediência ao mandamento de perdoar. Amém ou não amém? Percebe como que no dia a dia, até quando a gente está com a nossa consciência de santificação ativa, Deus naturalmente já está usando o nosso cônjuge para nos santificar. Até mesmo quando você pensar assim, Lucas, os únicos versículos que eu estou lembrando no meu casamento é Efésios 4:2, quando Paulo diz assim, suportem uns aos outros. Ou então 1 Coríntios 13, verso 7, quando ele diz que o amor tudo suporta, que o amor tudo sofre. Os únicos versículos que eu tenho lembrado no meu casamento é esse. Dê glórias a Deus. Porque Deus está usando isso para, de fato, te santificar. Amém? Porque suportar um ao outro e o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, faz parte do amor, faz parte do casamento. E Deus está usando isso para santificar a sua vida. Esse pastor diz assim, Deus usa o casamento para aparar nossas arestas afiadas e conformar-nos à imagem de seu Filho Jesus. E ele faz uma parábola que eu gostei muito. Ele diz assim, imagine Deus como um cirurgião. Imagine Deus como um cirurgião que coloca você numa maca e ele pega ferramentas para trabalhar em você em uma cirurgia para torná-lo semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. E imagina que você começa a sentir um desconforto e Deus vira para você e diz assim, você ama o meu filho? Você ama Jesus, o meu filho? E você diz assim, Senhor, eu amo. Deus pergunta e diz assim, você quer se tornar parecido com ele? E você diz assim, eu quero. E Deus então diz assim, então eu vou usar algumas ferramentas para transformá-lo à imagem do meu filho. E a principal ferramenta que Deus usa qual é? O casamento. O seu cônjuge. Agora imagina, é desconfortável, sim ou não? Imagina, já foi no dentista, mexendo uma cárie? Começa aquele desconforto. Você vira para Deus e diz assim, para Senhor, não para. E Deus diz assim, mas você não disse que ama o meu filho, que quer se tornar parecido com ele? Eu preciso fazer isso. Eu preciso usar essa ferramenta para que você se torne parecido com ele. E imagine que você diz assim, Senhor, não, mas eu não quero. Não use isso. Eu não quero. Não usa. Só pode fazer o que quiser, mas não use essa ferramenta. E Deus dizendo assim, mas essa é a principal ferramenta que eu tenho para torná-lo parecido com meu filho. E essa ferramenta é o casamento, é o seu cônjuge. E ele termina dizendo assim, quem de nós expressaria o seu amor por Cristo, fugindo de algo feito especificamente para aparar aqueles aspectos do nosso caráter que não refletem o dele? Qual de nós, no segundo em que a gente diz que ama Jesus e quer se tornar parecido com ele, ao mesmo tempo vira para Deus e diz que não quer que Deus use aquela principal ferramenta que ele usa para nos tornar parecidos com Jesus?
E esse, irmãos, esse entendimento é também um contraste escandaloso com a nossa geração. Porque a nossa geração é a geração de que, no primeiro conflito do casamento, nossa geração até tem casado, sim ou não? Mas no primeiro conflito do casamento, o que eles fazem? Divórcio. No primeiro conflito de personalidade, o que eles fazem? Eu pensei que eu conhecia ele. Incompatibilidade, né? Assim que eles falam? Eu separei. Por que, fulano? Porque a gente descobriu que nossa personalidade é incompatível. A gente descobriu que nós temos temperamentos completamente diferentes. Que nós pensamos de maneira diferente. Que nós temos costumes diferentes. E é por isso que não deu certo. E tudo isso, irmãos, a gente já deveria saber de que o casamento é assim. E de que o que a nossa geração usa como um dos principais motivos hoje para o divórcio, na verdade é um dos propósitos de Deus para o casamento, que é lapidar um ao outro. Se nós casássemos com alguém exatamente igual a gente, irmão, ou não teria graça, ou o casamento não seria tão sublime como ele é. É exatamente porque nós casamos com uma pessoa, na maioria das vezes, o oposto de nós, é que Deus é glorificado nesse casamento. Por quê? Porque Deus vai usar ferro para afiar ferro. Isso é normal. Nós vamos mudar no casamento. Nós temos que mudar. Por quê? Porque o terceiro propósito do casamento é a santificação. Quarto e último, e nós finalizamos. Eu já tenho repetido sempre aqui. O quarto propósito do casamento é apontar para o Evangelho e para a glória de Deus. Paulo diz que o casamento é um mistério porque ele aponta para o casamento entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo e a sua noiva. Romanos 15, verso 7 diz assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Paulo diz, acolham uns aos outros. E o contexto é Paulo falando de acolher pessoas, irmãos na fé, no corpo de Cristo, que são diferentes de nós. Amém? Que são diferentes. Paulo diz assim, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Que quando Cristo salvou a mim e a você, quando Cristo deu a sua vida pela sua igreja, Cristo estava acolhendo essa noiva. E lembrando que nós éramos uma prostituta, amém? Paulo usa essa linguagem. Eu ainda vou pregar Ezequiel capítulo 16, na pregação de que a aliança sustenta o casamento. E nós vamos ver como que Deus, ele diz exatamente assim, Deus usa exatamente essa comparação. Nós éramos como prostitutas que se vendiam, que eram corruptas. Na verdade, Deus diz em Ezequiel que nós éramos pior do que a prostituta, porque ele diz assim, a prostituta ainda recebe dinheiro pela sua prostituição. E Deus diz assim, o meu povo nem receber em troca da sua prostituição eles queriam. Ou seja, era uma prostituição de graça, para o nível da nossa corrupção. Mas a Bíblia está nos dizendo que Cristo nos acolheu. Cristo deu a sua vida por mim e por você. Cristo derramou o seu sangue para fazer uma nova aliança inquebrável. Cristo deu a sua vida por mim e por você quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos uma prostituta, quando ainda dávamos a nossa vida, quando ainda estávamos rebeldes para com Ele, quando nós já tínhamos quebrado a primeira aliança de Adão, lembra? Nós tínhamos quebrado a primeira aliança, nós jogamos ela fora, nós nos prostituímos com o pecado. Mas Cristo nos acolheu. Cristo derramou o seu sangue para nos purificar, para nos santificar. E Paulo diz que Cristo fez isso para a glória de Deus. Cristo deu a sua vida pela sua noiva e ele vai se casar com a sua noiva, a sua igreja. Para quê, irmãos? Com qual propósito? Para a glória de Deus. E se o casamento deve apontar para o Evangelho, o nosso casamento, então, deve apontar para o Evangelho, que ele é para a glória de Deus. Em último, resumindo tudo, o quarto propósito do casamento é a glória de Deus. O Francis Chan, no seu livro, Você e Eu para Sempre, ele começa falando disso. E, na verdade, o foco dele no livro é isso. É mostrar que o nosso casamento não é sobre nós, em primeiro lugar.
Ou o nosso casamento, a história do nosso casamento, irmãos, tem por trás dele uma história muito maior, que é a história de Deus dando a sua vida, dando a vida do seu filho para morrer por uma noiva. E casar-se a preço de sangue com essa noiva por toda a eternidade. Que o nosso casamento cumpra esses 4 propósitos. Que o nosso casamento, que a gente entenda que o casamento sim é a principal coisa que Deus criou para a nossa realização, completude e felicidade. Que possamos pensar de acordo com a vontade de Deus nos filhos no casamento. Que possamos entender que o nosso casamento é para a nossa santificação e que juntando tudo isso e resumindo tudo isso, que tudo isso possamos entender que o nosso casamento é para a glória de Deus. É para apontar para o casamento de Cristo e a igreja. A música que eu vou pôr agora para que a gente sei, que fala de que somos um com Cristo, de que a aliança dele conosco é uma aliança de sangue e que nada pode nos separar, possamos levar isso para o nosso casamento e lembrar de que o meu casamento com a Jennifer, de que o seu casamento e de que o seu futuro casamento solteiro deve apontar para esse casamento, para a glória desse casamento, para que no final das contas não é você e o seu cônjuge que serão elogiados por causa do casamento que vocês têm, que no final das contas a glória de Deus seja exaltada e glorificada por causa do seu casamento. Amém? Vamos orar, celebrar a ceia lembrando do casamento que ele firmou conosco.